Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, hoje a Sagrada Liturgia nos apresenta a memória do milagre de Nosso Senhor, que ressuscita para a vida temporal aquele filho único da viúva de Naim. Na mística da Igreja, nos encontramos na mesma situação deste jovem, e aí está a obra da criação, imagem desta mãe, que perde o único fruto de seu ventre, o único rebento de sua estirpe, toda a sua esperança. A esperança de uma mãe está morta em um caixão, pronta a ser enterrada. Assim está a obra da criação, com o homem decaído no pecado, ferido de morte. O que lhe separa da aniquilação completa é simplesmente o tempo para que tudo se decomponha. Eis que o Cristo entra na história, na história da criação e na história da viúva de Naim. Ali, queridos fiéis, sem súplicas, sem rogações, sem manifestação alguma, como vemos em outras passagens. Naquela do centurião, vêm os importantes dos judeus, dizendo: este homem faz muito bem pela gente, até uma sinagoga nos construiu, precisa ser atendido. E na rogação, vai Jesus para atender o centurião, em função de seu servo, que padece ferido de morte. A fé do centurião é maior do que a dos judeus e admira Cristo. Mas antes lhe pediram. Ou quando vem Jairo mesmo, chefe da sinagoga, que corre ao Senhor com amor de pai, implorando para que preserve a vida de sua filha. O Senhor ressuscita a filha de Jairo, lhe devolve aos ombros do pai. Mas aqui, a viúva é quieta, silenciosa, não diz nada, não implora nada, não pede nada. A imagem de quem já perdeu a esperança. Não espera nada, portanto não pede nada. O filho já está morto. Não há o que fazer. Nesta é Cristo mesmo quem dá o passo. Vai-lhe ao encontro. Comove-se, enche-se de misericórdia, pois é a fonte da misericórdia. E ali, diz a que chora, não chores. Diz ao morto, levanta-te. Dá-lhe a mãe, agora vivo. O Senhor tem o poder de restaurar nossa esperança. De fato, Ele é a fonte de nossa esperança. Onde poderíamos nós encontrar maior consolo e segurança do que naquilo que Cristo mesmo nos prometeu? A ressurreição dos mortos e a vida eterna? Ó virtude bendita, que ressuscita das cinzas e faz ascender a fé que já se extinguira e a caridade que não chegava. Ó virtude bendita da esperança, como é poderosa aos peregrinos, pois como uma oliveira tomada pelas chamas, faz brotar a árvore centenária da raiz mais profunda, e aquilo que não era em aparência, volta a ser em essência. O homem que já não era mais digno de Deus,
se faz agora Filho de Deus, chamado pela redenção. É o Cristo quem manifesta de sua misericórdia. Olhemos, queridos fiéis, para quantas circunstâncias que nossa esperança pode ser abalada no tempo presente. Aqui dizem, um profeta surgiu entre nós, Deus visitou o seu povo. Palavras de esperança, da ação de Deus e de seu poder. Em nossos dias, chamam a muitos de profetas, não estes, mágicos, ilusionistas, fanáticos, gente dinheirista que vemos por aí se autonomeando profetas. Não, de jeito nenhum. Aquela profecia que vem de dentro do seio da Mãe Igreja. Mas como se confunde a profecia? Pois profecia sem verdade não é profecia, é falácia, enganação pública. Não, esta não serve. A profecia que vem de dentro da igreja é aquela que faz eco aos antigos, pois profeta mesmo, João Batista foi o último e ninguém depois dele. A profecia que nos lembra da lei apostólica, da esperança bendita, da fé que Cristo nos dá. Nos tempos que nos precederam, chamavam esse de profeta porque denunciava as injustiças. Denunciar, denunciar, denunciar. Mas que profecia estranha, distinta da lei do Senhor. Quando se fala da santidade, da perfeição de vida, alguns dizem, isto é para os ricos, não para os pobres. Aos pobres basta o pão. Oh, que estranho. Cristo disse que aquilo que vem do céu, a palavra de Deus, é mais importante que o que vem da terra, o pão. Que aquele, o do céu, deve ser procurado em primeiro lugar. Hoje nos reunimos com pessoas que dizem assim, as pessoas pobres têm muitos filhos, precisamos esterilizá-las. E quando vamos dizer, não é possível, olhem que mal estão fazendo as famílias. Não, padre, mas eles são muito pobres. Ah, que falácia tola. Como se a maternidade só fosse possível quando comprada. Os ricos não querem ter filhos, pois preferem viajar para a Disney sozinhos, sem crianças para incomodar. Os pobres não o podem ter, porque os médicos, as enfermeiras e os agentes sociais dizem, não, faz laqueadura, faz vasectomia, interrompe isso, para de colocar filho no mundo. Ah, que coisa triste. Não, queridos fiéis, Deus não faz acepção de pessoas e chama a todos à santidade. Tornou-se tão comum um médico livremente, ao fazer uma cesárea desnecessária em uma mulher pobre, imediatamente lhe grudar as trompas, sem consentimento nenhum, sem nenhuma pergunta, dotado da razão de simplesmente ela já ter muitos filhos, mais do que pode criar, segundo o seu juízo, não de Deus. Quantas são as mulheres que depois nunca mais engravidaram e passado alguns anos se descobrem esterilizadas sem seu consentimento, só porque era um bem a fazer, como estão longe da verdade. Olhemos, queridos fiéis, quando se diz assim, é preciso afrouxar as leis da igreja para as pessoas que vivem na carência, pois é muito sofrimento seguir tudo isto. De onde? De onde?
Olhemos para os nossos antepassados e pensemos se a vida deles foi mais fácil e cômoda. Minha querida avó teve 11 filhos. Sou filho da 10ª filha dela. Morou no campo. Desde que podiam fazer alguma coisa, alguém já tinha uma função. Ou põe água para as galinhas, ou limpa o galinheiro, ou ajeita as coisas aqui, ou varre ali. Todos tinham sua ocupação. E ela bem sabia administrar tudo. Ricos não eram. De fato, souberam viver a riqueza em tempos de abundância e a extrema pobreza em tempos de falência. Souberam não se levar pelo excesso de dinheiro no banco? Bem, comprou alguns tratorzinhos a mais do que precisava e depois ficou devendo para o banco. Ajudou na falência. Mas soube muito bem temperar a comida com abobrinha e outros quitutes quando lhes faltava o alimento mais sólido. Não, queridos fiéis, não podemos chamar de profecia aquilo que viola o Evangelho, aquilo que viola a sacralidade do matrimônio, aquilo que viola a centralidade da família como desígnio de Deus. De jeito nenhum. Quem cultiva as coisas da carne, colhe os frutos da carne, e estes apodrecem. Quem cultiva o Espírito, colhe os frutos do Espírito, e este floresce e dá fruto, e fruto que permanece para a vida eterna. Deus visitou o seu povo, sim, mas não para amenizar as suas condições sociais, não o quis. Quantas vezes o tentaram fazer rei e não aceitou o trono? Seu reino é muito maior. Quando pensamos que o reino de Deus é comida e bebida, nos enganamos. O reino de Deus é espírito e verdade, e este ninguém pode nos tirar. A verdadeira profecia é aquela que leva para o céu, que acende a esperança, que afervora a caridade e que dá brio de defesa à verdade da fé. Estas virtudes, sim, queridos fiéis, não dependem de classe social, de conta bancária, de estado de vida. Dependem de Cristo, que nos chamou dos mortos à vida. Que o Senhor nos encontre vivos, vigilantes, frutíferos, quando vier visitar a sua grei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.